Tem uma outra notícia, uma outra informação. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira a urgência de um projeto que facilita o acesso a armas de fogo no Brasil. Essa medida, que derruba parte do decreto editado pelo governo federal, já foi aprovado pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e não precisará passar pelas demais comissões da Casa. Entre as mudanças está a permissão para a instalação de clubes de tiro a menos de 1 quilômetro de escolas públicas e privadas, além de eliminar requisitos para o avanço de nível e a concessão de registro aos colecionadores de armas, atiradores e caçadores, os chamados CACs. O texto também permite a coleção de armas automáticas de qualquer calibre ou longas semiautomáticas de calibre restrito. A análise final desse projeto deve acontecer na próxima terça-feira. Você, Cristiano Beraldo, essa é uma reivindicação daqueles, principalmente os CACs, enfim. É preciso também considerar que houve muitas medidas que foram tomadas pela atual administração federal que restringiu muito o acesso a essas armas, e agora um projeto que flexibiliza e promove alguns ajustes, como eu bem disse, medidas inclusive reivindicadas pelos colecionadores, viu, Beraldo? Canhoto, o problema, eu acho que é até pior do que as medidas em si que foram tomadas recentemente, é esse clima de caça aos CACs que se criou, como se o problema da criminalidade no Brasil decorresse do aumento do número de CACs. O problema da criminalidade no Brasil está nas armas ilegais, no tráfico de armas, armas que entram a rodo pelos portos, aeroportos e fronteiras brasileiras. Esse é o nosso verdadeiro problema. Quem alimenta a violência cotidiana no Brasil não se registra, não apresenta seus documentos às forças de segurança, ele não tem nenhum tipo de vínculo formal entre ele e aquela arma. Então, criou-se uma falsa polêmica de que os CACs representam um perigo. Mas teve um episódio em São Paulo que um CAC atirou contra uma policial. Teve. Tem que ser punido. Se for pego, nesse caso, acho que até esse empresário foi alvejado pela polícia e morreu, mas se você comete um crime, você tem que ser preso, processado, julgado, condenado. Acabou. É assim que funciona. Porque eu posso pegar meu carro, e já comentamos várias notícias com esse aspecto durante esse ano de 2024, em que jovens pegam seus carros e, de repente, aceleram demais no excesso de velocidade, batem entre o carro, moto e acabam levando a óbito uma pessoa que não tem nada a ver com aquilo. É criminoso igual. Mas vamos cercear o direito de dirigir de todo mundo? Não. Aquela pessoa cometeu não só uma infração de trânsito, mas um crime, quando tira a vida de outra pessoa dirigindo de forma translocada. Então você não pode simplesmente condenar todas as pessoas que têm uma arma legal em razão de uma atitude de uma pessoa. Não. Você tem que ter instrumentos para que a pessoa que tem acesso à arma, acesso legal à arma, seja preparada para isso, seja treinada para isso. Tá. Mas de resto, segue o jogo, vida normal, até porque a sociedade brasileira precisa se proteger. Muitas e muitas cidades brasileiras, Canhoto, chega final de semana, não tem delegacia não. Acontece uma ocorrência, tem que chamar o policial que está lá na outra cidade, demora às vezes um dia para chegar. Essas pessoas vão viver como? Refém de bandido? Não dá não, meus amigos. É isso, o Senado deve votar esse projeto que muitos têm tratado, facilitaria o acesso às armas, mas na verdade é alterado uma legislação, um decreto do governo federal. Essa medida então acaba derrubando esse decreto do atual governo. Mota, havia alguns dispositivos que não pareciam fazer muito sentido, né? Não será permitida a instalação de um clube de tiro em uma distância inferior a 1 quilômetro de escolas públicas e privadas. Ok, mas qual é o problema em ter um clube de tiro a 800 metros de uma escola? Não me parece ter uma justificativa plausível, que as crianças ficariam estimuladas a ter uma arma ou teriam algum tipo de perigo. Não tem uma explicação lógica, pelo menos aparentemente não, né? Não tem nenhuma.
Agora, eu garanto que no Brasil há milhares de pontos de venda de droga a menos de 800 metros de uma escola. Essa discussão sobre armas, Caniato, não obedece a nenhum raciocínio lógico. É uma discussão puramente ideológica, é um preconceito ideológico. O direito à defesa armada é um direito fundamental, especialmente num país como o Brasil, onde há fartura de criminosos fortemente armados. Você dizer que nós temos direito à autodefesa sem que a gente tenha direito ao acesso a armas é tolice. Todo cidadão sem antecedentes criminais, com equilíbrio mental e treinamento, deveria ter direito a um porte de arma. O processo para se conseguir uma arma legal no Brasil já é extremamente complicado, demorado e caro. Mas nem isso satisfaz os preconceituosos ideológicos. Eles querem, se dependesse deles, que fosse totalmente proibido qualquer tipo de acesso do cidadão de bem a uma arma legal. Lógico, se você resolver ir na biqueira mais próxima da sua casa e comprar uma arma ilegal, eu ainda não conheço nenhum esforço nacional de desarmamento de criminosos. Se foi feito, ainda não chegou ao meu conhecimento. É disso que o Brasil precisa, de uma atitude firme contra criminosos que muitas vezes utilizam armas de guerra, metralhadora .50. Mais uma vez, o caminho é assustadoramente simples. Endurece a pena para o criminoso que foi pego com essas armas. Até onde eu sei, a pena para um criminoso que é pego com fuzil hoje é de pouco mais de 2 anos. Muitas vezes ele não fica nem um dia preso. Para fechar você, Davila. O Mota toca num ponto importante. Primeiro, é preciso endurecer a atuação do Estado para desarmar bandido. E a legislação no Brasil para porte de arma, eu acho ela muito boa, porque ela permite qualquer cidadão acima de 25 anos a ter posse e porte de arma, né? Mas cria condições. Precisa ser um cidadão idôneo, precisa não ter antecedentes criminais, precisa provar psicologicamente que é uma pessoa equilibrada. Então tá correto os requisitos para poder comprar a arma. Agora, o que eu não entendo nesse decreto, e o que me parece estranho, por que para obter só posse e porte de arma, você tem que passar por esse grande crivo e quem lhe dá o porte é a Polícia Federal? E por que o CAC é o Exército? É ruim, nós precisamos ter um único banco de dados. Por que tem um banco de dados para CAC e um banco de dados para posse e porte de arma? Não faz o menor sentido isso. Então, a meu ver, o CAC também tem de estar subordinado à Polícia Federal e às regras da Polícia Federal. Porque é assim que nós temos de ter uma legislação que vale para todo cidadão que quer ter arma. Não importa se é posse, se é porte ou se é CAC. O que não dá é para ter essa divisão. Tudo que cria divisão cria problema depois para podermos checar se aquilo está sendo cumprido ou não. Ficaremos de olho nessa votação que irá acontecer no Senado Federal.